discordo com veemência da demissão do Milito. Ontem eu coloquei aqui os motivos. Por quê? E se os atletas não estão correspondendo ao que pede o Milito, a culpa não é do técnico. Eu vou repetir. Copa Libertadores, o Milito errou? Errou. Mas errou ainda mais o Vargas, que perdeu 2 gols lá na frente, ninguém falou disso. Pouquíssimas pessoas falaram. Então eu acho que o menos culpado de tudo é o Milito. A direção do Atlético tem culpa, não trouxe atletas à altura para o Atlético também desenvolver um melhor futebol. Então tem muita gente culpada. Para mim o Milito é o menos culpado. E ontem ficou muito claro. Tem jogador ali que não quer jogar mais não. Sarinha, acho que foi bem dito aqui pelo Aelton, mas o Milito ele não foi demitido por ontem só, né? Eu acho que uma sequência, só de não vitória são 12. Mas alguns jogos que o Atlético rateou, perdeu feio, de goleada na Arena, perdeu de 4 pro Flamengo na Arena, no Brasileirão, perdeu pro Palmeiras, goleado. Enfim, perdeu pro Cruzeiro. Aqui, você é a favor? Você concordou com a demissão do Milito? Olha, eu manteria ele para 2025, mas eu entendo a demissão do Milito. Porque a perda das 2 finais e do jeito que foi, você perder para o Flamengo sendo amassado nos 2 jogos Lambada. E perdendo o título, seria o primeiro título do Atlético dentro da Arena MRV, e perder da forma que foi, já foi um baque enorme para o time do Galo. E aí eu falo para o elenco, falo para o treinador também, agora é ex-treinador do Atlético. E aí na sequência você tem outra grande decisão da Libertadores. Do jeito que foi, você jogar praticamente 90 minutos com um jogador a mais e não esboçar nenhum bom futebol, isso balança muito o técnico. Isso coloca em xeque o trabalho do técnico. Eu confesso que não esperava o Atlético chegar a essas 2 finais, da Copa do Brasil e da Libertadores, porque eu não via esse futebol apresentado, né, ao ponto de chegar a 2 grandes decisões. Então o Milito tem esse mérito de ter chegado lá nas 2 grandes decisões dos principais campeonatos. Só que no Campeonato Brasileiro foi muito abaixo, tem uma chance remota de rebaixamento, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, e essa sequência negativa do jeito que foi, pesou muito para a demissão do Milito. Eu acho que ele mentalmente já não estava suportando mais. Para quem assistia as coletivas do Milito, dava para perceber o quão desesperado e sem esperança ele estava frente às câmeras. Posso abrir um parêntese aqui? Pode, por favor. Sarinha, pode falar. Só um detalhe que eu acho importante o telespectador ficar bem antenado, que tudo isso foi em comum acordo com a diretoria do Atlético. Vamos priorizar as Copas. Eles falaram isso o tempo todo, inclusive o Vitor. Então, se estava priorizando e não deu certo, foi um insucesso. E isso poderia acontecer, o técnico não pode ser cobrado por não ter um insucesso no Campeonato Brasileiro. Sim. Os atletas, sim. Os atletas, sim. O Milito, ele chegou a um desgaste, talvez até por isso. Porque a gente não sabe se ele foi, de certa forma, obrigado a priorizar as Copas. Mas eu não sei, eu acho que não foi só as derrotas, não foram só as derrotas nas finais, foi o jeito com que o Atlético perdeu essas finais. A forma é determinante. Isso impacta muito. Eu comecei a ver o Milito. Ele pediu demissão. Ele já tinha entregado o cargo no último final de semana, e aí eles tinham conversado para que o Milito encerrasse a temporada, né? Fosse até o final do Campeonato Brasileiro. Mas ontem praticamente ficou insustentável. Eu comecei a ver o Milito com cara da derrota. Sim. Nós falávamos aqui no programa algumas vezes, esse moço falava, ele dava uma coletiva, que eu falei, esse cara vai chorar. Esse cara vai chorar. Cabisbaixo, com o olho vermelho. Se bobear, tinha até chorado no vestiário, não sei, até não vou julgar o mérito disso não. Mas ele me passava uma sensação de derrotado, de não ter força mais de reação. Tipo assim, gente, eu não sei mais o que fazer, entreguei, eu não tenho mais força. Então eu acho que, eu concordo bem com a Sarinha aqui, talvez fosse um nome para continuar, mas a gente entende também que o trabalho já não tinha muita condição de continuidade. Aqui, falando em cima do que o Aelton começou a dizer aqui no nosso programa, o Vitor Bage, que é o diretor de futebol do Atlético, deu entrevista ontem após o jogo e após a demissão do técnico Gabriel Milito. Ele confessou que o aspecto mental do argentino pesou para a saída dele. Vamos ver o que disse o nosso Vitor. São Vitor, fala com a gente. Conversamos que o cansaço mental, né, aliado aos resultados, nos fizeram
a chegar a um consenso, né, tanto da parte dele quanto da parte do clube, de que nós não continuaríamos o trabalho, né? Isso é com muita dor no coração, porque o Milito é um treinador muito envolvido, muito organizado, muito bons conceitos e, acima de tudo, muito bom caráter, um dos melhores que eu já trabalhei. Mas a gente sabe que no futebol, quando as coisas no caminho, né, às vezes podem ser necessárias mudanças de rotas, né, e tanto ele quanto a instituição entenderam que não conseguiria mais ter cabeça e nem forças para poder extrair o melhor dos atletas, então resolvemos finalizar o trabalho dele depois do jogo de hoje. Eu acho que isso aí resume bem o que a gente está dizendo aqui no programa. O próprio Vitor tá com a cara de... Derrota. Eu entendo que o momento não é o que todo atleticano gostaria de estar vivendo. Eu entendo que o Milito era um cara legal, dedicado. Mas o Milito já passou. Ó, Vitor, aqui é o Galo. Aqui é o Galo. Maior do Brasil, meu amigo. Entendeu? É queixo pra cima. O Vitor tá com a cara da derrota, gente. Está. Entendeu? Eu entendo. Aqui, eu vou levar até para entender o lado emocional do momento. Mas ele tá com a cara da derrota. Ô, Juan, a culpa é só do Milito? Não, e a leitura corporal do Milito ontem, ao longo do jogo, dava pra você ver que tinha alguma coisa de errado, né? Parecia que ele já estava demitido ali durante o jogo pela postura, e a mesma coisa do Vitor. E assim, a culpa não é só do Milito, endosso tudo que a Sara falou aqui, os 12 jogos sem vencer, a derrota nas finais e principalmente a forma com que perdeu na final. Grande parcela da culpa é do Milito, a forma com que o Galo jogou ou deixou de atuar nesses últimos 12 jogos. A culpa é do Milito, mas não dá pra tirar conta dos jogadores, gente. Olha a queda do Scarpa e do Arana. O Scarpa jogou os 90 minutos ontem. Teve um momento, ele pegou a bola no segundo tempo, lá pros 30, os 35. Eu fiquei, o Scarpa ainda tá no jogo. Tinha esquecido, o Arana saiu com 60 minutos de jogo totais e, cara, a atuação do Arana horrível. E vamos colocar também. E vamos colocar, isso que eu ia falar, vamos colocar a parcela da direção também aí, porque na vitória ganha todo mundo, né? Na derrota tem que E eles vão passar a ser muito mais cobrados agora. Muito mais cobrados. Já estão porque sendo, né? Eu acho que no início do ano não se pensava muito que a culpa fosse dos 4 R's. A cobrança não era tão pra cima deles. Agora, nessa reta final, depois de tudo que o Milito passou até aqui, a gente lembra, no meio do ano, o Atlético estava quebrado no elenco, né? Vários jogadores machucados, alguns convocados também, e o Milito com um leque de opções para atuar dentro de campo muito menor do que ele deveria ter para um time no patamar do Atlético, né? A cobrança foi em cima dele, mas agora não tem mais o Milito para ser cobrado, então a cobrança vai ser para cima da diretoria.